Paz do Senhor Jesus, sejam bem-vindos à Palavra e Vida, o podcast da Igreja Curados. Lembrando que o nosso QR Code está aqui, você pode escaneá-lo e ter acesso em todas as nossas plataformas digitais. Nós estamos aqui novamente com o Pastor Elias. Pastor Elias, obrigado mais uma vez aí. E hoje nós vamos falar a respeito do seu livro. Ô, glória! Do livro Power, Ativando a Essência de Deus. Como é que você está, Elias? Bem, graças a Deus, pastor. Muito bom estar aqui de novo com vocês para estar trazendo agora o conteúdo do livro, né? Que é o tão sonhado livro que Deus colocou no meu coração e trazer para as pessoas um pouquinho do que tem nesse livro. Então, se preparem. O que tem para entregar aqui para vocês tem um conteúdo que veio do céu. Boa noite e... Boa noite não, boa noite, bom dia, boa tarde. Não sabemos a hora que você vai estar vendo esse vídeo, mas... Fique atento que Deus tem algo para vocês aqui hoje. Homens, não só para homens, tá? Tem um trecho no livro aqui que é especificamente para as mulheres. Como uma mulher deve direcionar a tua casa para que teu homem possa crescer ainda mais. E nós estamos aqui e nós vamos falar a respeito das posições dos homens na vida espiritual, né? Pastor Elias, Deus entregou o ministério de homens na mão dele. Nós tivemos o prazer de conversar com ele em um outro episódio, e ele contou da sua trajetória, e ele contou como nasceu o ministério aí de homens na vida dele, né? Se você quiser, você pode acessar o nosso link, né? do podcast que nós conversamos a respeito. E hoje nós vamos conversar a respeito do livro, e nós não temos pressa para isso, porque eu quero... conhecer esse livro, eu quero conhecer essa essência de Deus, eu quero me aprofundar, porque são coisas que só Deus prepara na nossa vida, né? Sim. Primeira coisa que eu quero te perguntar, como nasceu a ideia desse livro? Olha, pastor, a ideia desse livro nasceu por mim mesmo, porque eu falo que Deus me moldou para ser um homem segundo o coração dele. Quando falamos nisso, eu falo assim, nossa, mas que palavra, né? Deus te mudou para ser um homem segundo o coração dele. É isso que Deus quer da gente, que nós possamos ser um homem segundo o coração, que Ele nos chamou para isso. Mas quando Deus me entregou esse livro na mão, eu me lembro que eu estava num dia de oração, e Deus falou assim, eu quero que você escreva um livro para mim. Uhum. E aqui eu falei, Senhor, você está falando sério? Eu escrever um livro, né? Como assim? Quem sou eu no meio, tipo, aquele... ditado, né? Quem sou eu na fila do pão, né? Para escrever esse livro. Tem tantas pessoas aí capacitadas que o senhor pode estar escolhendo, né? Para escrever esse livro. E Deus falou assim, não, eu escolhi você. Eu quero que você escreva esse livro. Gente, esse livro demorou 2 anos para sair. Quando Deus me chamou para escrever, depois de 2 anos que Deus me chamou de novo, puxou minha orelha e falou, você faz, eu passo para outro. Aí eu falei, então tá bom, Deus, eu vou escrever. Eu me lembro quando na minha casa de Bacite que eu morava, tem um pergolado. E naquele dia eu falei pra minha esposa, vou pegar um caderno, eu vou sentar ali, só vou sair de lá a hora que eu começar a escrever a primeira linha. Aí eu falei, mas senhor quer que eu fale de homem? Eu vou falar o quê, né? O que eu vou falar para homens? Como vai chamar esse livro? Tipo, comecei a fazer várias perguntas para Deus. E o que veio na minha mente foi um botão. Eu vi um botão de ativação. Aí Deus falou assim, Power. Veio uma palavra power na minha mente. Eu falei, power? Por que power? Aí deu assim, ativação. Hoje eu quero ativar os homens. Eu quero ativar a minha essência no homem novamente, porque eles perderam elas. Quando ele falou isso pra mim, realmente meu coração me entristeceu, pastor. Porque é muito sério quando Deus fala assim, os homens que eu chamei hoje, eles estão desativados de mim, eles não estão mais ativados comigo. Eles preferem fazer outras coisas do que estar conectado comigo. Eu quero conectar eles novamente na minha presença. Então, o nome nasceu Power é ativando a essência de Deus em nós. Então, quando Deus colocou esse livro no meu coração, eu me lembro que eu sentei debaixo do meu pergolado, peguei ali o caderno, o rascunho, comecei a escrever. E Deus começou a falar assim, ó, agora você vai ser um escritor. Eu falei, tá bom, eu vou ser um escritor, né? Tipo, vou começar a escrever o livro.
E quando veio isso no meu coração, primeiro Deus me ativou. Então, tipo, aqui eu vou contar a minha história dentro desse livro. Como que Deus me ativou. Eu não estou contando a história das pessoas, de homens que eu li na Bíblia, não. Vou contar a minha história. Como Deus me ativou para ser um homem sedento, para ser ativado por Ele. E assim, você imaginou, quando que você imaginou que o Elias... porque primeiro nós somos Luciano, o Elias, Sim. não esquece a questão Esquece pastor, títulos, né? Essas título. coisas. Esquece o título. Quando é que você imaginou, cara, que você ia escrever um livro? Nunca. Nunca passou isso na minha mente. Nunca cheguei. Acho que nem chegou. Com certeza já estava no coração de Deus, mas não tinha chegado ainda. Tem até um versículo, né, que é aquilo que me quero. Vou conseguir lembrar ele aqui, que ainda não chegou no coração do homem, né? Como eu lembro desse versículo? Que ainda não chegou no coração do homem aquilo que Deus tem preparado. Sim. Então acho que nem ouvidos ouviram, nem olhos viram, aquilo e ainda que não desceu no coração do aquilo homem. que Deus tem preparado para vocês. Então esse versículo bateu no meu coração e eu falei, nossa, Deus me chamou para escrever um livro. Eu me lembro que eu estava sentado na mesa, falei para minha esposa, Deus me chamou para escrever um livro. Gente, é tão importante você ter uma mulher sábia. Porque ela olhou para mim e falou assim, você está esperando o quê? Ele te chamou? Vai escrever o livro. Sim. E eu falei, mas quem sou eu para escrever? Ela falou assim, quem é você? Você é filho. Você é escolhido dele. Ele te escolheu, te deu uma honra de você escrever o livro, vai para escrever esse livro. Então, a minha esposa, ela foi a minha maior pessoa que incentivou eu a escrever esse livro. Então, quando esse livro chegou na minha mão, assim, eu falei, Deus, obrigado por essa confiança. Porque realmente se esse livro edificar um homem só, valeu a pena. E você disse aqui no começo que demorou 2 anos para você Sim. escrever, né? Qual foi a maior dificuldade? Qual foi o maior desafio para escrever esse livro? Porque você diz assim, ó, eu vou sentar aqui, aí eu escrevi a primeira linha, porque tudo começa na primeira linha, né? Sim. Talvez nós não fazemos porque nós ficamos imaginando o número de páginas que nós temos que escrever. Mas na realidade nós precisamos começar, né? Começar. E qual foi o maior desafio, a maior dificuldade para você escrever esse livro? É vencer a escassez e a procrastinação. Que era que a escassez do quê? A escassez de confiar em mim mesmo, de confiar naquilo que Deus... Não é financeiro. Não é financeiro. Uhum. Porque quando Deus te pede para fazer alguma coisa, Ele faz tudo, tipo, e vai entregando as coisas. Ele se responsabiliza. Ele pediu para você fazer, não importa se vai ter condições de pagar, se não tem, só obedece e mas segue o fluxo. Mas nessa questão, Elias, disse assim, ó, a procrastinação, a escassez, o medo te paralisou, foi isso? Sim. O medo te paralisou. No meio de tudo teve um medo. E eu estou falando aqui porque vai ter pessoas que vão escrever livros. Sim. Eu profetizo na vida de vocês vai que ser muito de vocês isso. vai ser destravado e vocês vão escrever livros para edificação de pessoas, em nome de Jesus, não é? Sim. Então, falando para essas pessoas, em questão a escrever um livro, qual foi a dificuldade? O medo, ok. Do quê? Do que as pessoas iam falar, do que as pessoas iam ler, se iam gostar, se não iam gostar. O medo do quê? Eu acho que o maior medo é de não ser aceito. De não ser aceito por algumas pessoas que você... Porque na época que eu comecei a escrever, eu falava para algumas pessoas, Deus me chamou para escrever um livro. Uhum. E as pessoas jogavam um balde de água fria. Entendi. Então, isso te dava um pouquinho de medo. Falava, será que realmente foi Deus que me chamou, né? Entendi. Aí começa a vir a dúvida, a pergunta. Não tem nada a ver com rejeição. Não, nada a ver com rejeição. É realmente de não ser... De você saber para quem falar. Saber a primeira quem coisa falar. que eu estou entendendo aqui, quando Deus te dá um sonho... É José, né? José, saber para quem você fala esse sonho. Então procure contar os seus sonhos para aqueles que vão te impulsionar. Né? Uhum. Falando isso aqui, eu estava falando com
esse foi o que aconteceu com o Doni. A gente agradece muito a confiança dele e é uma pessoa que nos impulsionou a fazer isso. Porque você vai falar com o outro e falar, você... Vai ser meio E eu difícil. vou falar para você, o medo bateu para fazer. Porque, assim, ó, o que as pessoas vão falar? O que as pessoas vão pensar? O que as pessoas vão escrever? Qual que é o comentário? Porque na nossa mente a gente só quer comentário bom. E nós vamos ter aqueles que não vão... Gente, todos têm o direito de falar e opinar sobre você, sobre o seu livro. Então, Aham. esse foi o medo que bateu. Então, o que eu entendo aqui é, primeiro, cuidado para quem você vai falar. Sim. Procure falar as coisas para aqueles que vão te impulsionar, que vão dizer, vai dar certo. Porque teve aqueles que te impulsionaram, não teve? Aí teve aqueles que falou, vai com tudo porque Deus está no negócio. Mexer com homens não é fácil, mas é prazeroso. Deus ele vai entregar algo nas tuas mãos. Então, aí eu venci esse medo. Uhum. Mas demorou 2 anos para eu vencer esse medo. Sim. Porque Deus não tinha colocado só o livro no meu coração naquela época. Sim. Deus tinha nós confundimos muito quando Deus nos chama, né? Pensamos que é para agora, né? Tipo, Deus colocou no meu coração, você vai escrever um livro e você quer que você faça um evento para homens. Uhum. Tipo, que eu quero, tipo, e evento na minha cabeça, pensando que evento é você alugar um lugar enorme, um estádio gigante, com todas aquelas plataformas de sons, coisas. Essa é a Aí, nossa mente, né? Nós aí eu somos falo, assim, cara. E Deus, eu eu não acho que não tenho. é errado. É, A gente sempre vai. A nossa mente sempre vai criar algo extraordinário. sim, E muitas vezes não é pelo extraordinário que começa, mas o caminho vai chegar num lugar é extraordinário. começar com o que tem, né? Né? O Começar vento com aquilo. soprou do Oriente quando o mar se abriu. Então ele abriu de lá para cá, não é? Aí você tem que ir empurrando o vento com o peito ali A e hora vai que pra eu frente. imagino que a hora que ele ergueu o cajado, Hum. o milagre já estava acontecendo. Ou seja, ele só terminou. O que eu digo é que se a gente sempre precisa entender que o milagre está no destino e não na partida. Sim, Na partida você precisa dar, você precisa começar. E você pretende começar esses eventos o quanto antes? se eu conto... Esse pensamento desse algo grande, você já conseguiu dominar? Dizer assim, ó, eu preciso começar pequeno. Já conseguiu entender isso? Já sim, Entender isso? Deus já colocou isso na minha mente, já colocou isso no meu coração. Mas na época eu falei que eu não começou há 2 anos antes de escrever esse livro, foi isso. Eu falei assim, senhor, é muita coisa grande. Eu estava vivendo uma vida financeira bem apertada. Naquela época eu olhava para a minha situação financeira e eu falava, como eu vou fazer um evento desse? Como que eu vou escrever um livro do jeito que eu estou vivendo hoje? Não tem como. Então eu fui procrastinando aquilo e colocando a culpa na minha finança, colocando a culpa que eu não tinha tempo, que eu tinha que trabalhar. E aí, onde você achou o tempo? Foi quando Deus realmente falou para mim assim, ou você faz, ou eu me retiro de você. Aí aquilo doeu. Ele retira o livro. Isso. Ele Só te que, deu um tipo, projeto e ele aí ia ele falou, se retirar o você não projeto. fizer, eu vou passar para outra. É isso que Sim. você está querendo dizer? Aí foi o que eu falei no outro podcast, né, que eu tenho a referência de Elias e Eliseu, Sim. que foi, que Deus falou assim, Elias falou que não queria mais, então eu falei assim, continua que eu vou te passar para outro. E aquela pessoa, até os ossos dela curou pessoas, né, depois de Eliseu. Entendi. Então eu falei, não, Senhor, eu quero ser essa pessoa que o Senhor escolheu para transformar homens nessa geração. Então, eis-me aqui. Aí eu me disse, eis-me aqui. A partir do momento que eu disse, eis-me aqui, Deus falou assim, agora pega a caneta, porque eu vou ditar o livro para você. E pastor, gente, só começa. Ó, que você coloca ali, começa a escrever, já começa a vir na mente, começa a vir o que tem que fazer. Eu escrevi o livro em 1 mês e meio. Em 1 mês e meio ficou pronto. Depois de 2 anos, em 1 mês e meio, eu consegui escrever o livro. Então, eu tirei toda segunda-feira. Só que eu não fazia só na segunda, né? Aí, Deus ele chegou a fechar minha agenda. Entendi. Então, tipo, já que você não quer fazer o teu propósito, é o teu serviço está te atrapalhando, peraí. Então, quando Deus te chama alguma coisa e você começa a colocar, Deus, é porque meu trabalho não dá, então, o teu trabalho está atrapalhando, peraí. Deus vai lá e fecha. Entendi. Então, quando Deus fechou, eu entendi, eu vivi a melhor época da minha vida escrevendo esse livro.
É verdade. Porque eu escrevi, eu fui me edificando eu mesmo. Que legal. Cada letra que eu escrevia, eu sentia verdadeiramente a voz do Espírito Santo ardendo dentro de mim. E ele falava, fala assim e fala assim. Eu vou ler um trecho aqui, que é uma coisa que eu escrevi. Eu ia te dizer, você tem um trecho marcante do livro aí para compartilhar com a gente? A primeira coisa que eu coloquei é assim, ó, infelizmente não é só apertar o botão. Quando a gente fala o botão power, aí você fala, apertei o botão, está ativado, né? Agora, vamos lá. Mas não é somente apertar o botão. Então, vai ser preciso você dedicar em tudo que Deus está nos direcionando neste livro. Te convido a se jogar e mergulhar mais fundo, pois o que Deus tem para você é uma ativação. É te conectar novamente ao propósito dele e ativar a essência de Deus em nós, homens. Não tem mais volta. Aperte o botão power da sua vida e vamos juntos buscar o melhor de Deus para a nossa vida e a nossa família. Então, a nossa família é tão importante. A família que Deus colocou em nossas mãos. Então, tipo, eu, homem, eu sou responsável de levar minha esposa a conhecer ainda mais o Espírito Santo. Eu, homem, sou aquele que eu tenho que mais orar na minha casa. Eu sou aquele que tem que mais jejuar na minha casa. Então, quando Deus começou a falar isso no meu coração, comecei... Porque antes, pastor, antes de eu escrever esse livro, eu quero dar um testemunho aqui, a minha esposa resolvia tudo. E quando eu escrevi esse livro, o senhor conhece a história da minha esposa? Sim. Ela estava vivendo numa depressão. Então, eu estava escrevendo esse livro na época que minha esposa estava numa depressão, no início de uma depressão. Meu Deus. E o senhor conhece a história que ela, Sim. ela teve que tomar remédio e tudo. E aí Deus me despertou nisso, porque eu deixava tudo nas costas dela. Ela que administrava as contas. Ela vinha falar para mim, ó, tem conta para pagar, eu fazia careta para ela, não quer saber disso não, que não sei o que, resolve aí. Entendi. Então foi deixando tudo nas costas dela. Ó, nós temos que jejuar, Elias. Jejua aí, que não sei o que lá, vai, ora orar. Entendi. Então, tipo, aí Deus falou assim, cara, não foi para isso que eu te chamei. Sim. Eu chamei você para você sustentar ela. Não ela te sustentar em oração. Provedor, né? Para ser o provedor da vida dela. O provedor, a gente fala provedor, não é só dinheiro. O dinheiro é o... Isso aí é muito importante, né? O dinheiro é a última coisa. Porque hoje, só para pegar um gancho aqui, hoje a gente acha que dar amor à esposa e aos filhos é só dar um cartão de crédito para a esposa e o que o filho quiser. É isso que você está dizendo? Você está criando um monstro você fazer isso. É isso que você está dizendo? Que não é... Não é só isso. Não é só isso? O prover é você falar o que Cristo disse, né? Amar a igreja como eu amei. Amar a tua esposa como eu amei a igreja. Amar a tua família como ele amou a igreja. E como que Cristo amou a igreja? Deu sua vida por nós. Eu tenho que dar minha vida pela minha esposa. Nossa, eu tenho que ser aquele que, tipo, se eu estiver andando na calçada, eu estar no rumo da rua e ela para dentro da calçada. Porque realmente se vir um carro, eu tenho que ser aquele que vai tirar, que vou salvar a vida dela. Se alguém bater na porta... atende lá. Não, é você que tem que ir lá atender. É isso? Isso. Se colocar realmente como o homem da casa. Seria homem isso? Da casa. O provedor é esse. No português bem rasgado, é você ser o valente, né? O homem da casa. Se eu falei para minha esposa, eu tirei você da tua casa, da casa dos teus pais, para viver comigo, então eu tenho que ser o provedor da tua vida. Eu tenho que cuidar de você, eu tenho que amar você, eu tenho que dedicar minha vida a você. Então, eu tenho que ser aquele, se eu estiver num assalto e a gente fosse assaltado, eu tenho que ser aquele que vou ser o escudo da minha esposa. Entendi. Mas vai levar um tiro e vai morrer, mas eu morri para defender a vida dela. Entendi. Então, eu vivi o propósito que Deus me chamou, amar minha esposa em primeiro lugar. Respeitando, né? Respeitando. Isso é o caráter do homem, né? Sim. E hoje o homem está perdendo essa essência. Por que você acha que o homem está perdendo essa essência, né? Que depois nós vamos falar sobre o significado. O que é ativar a essência de Deus na prática. Pronto. Então, hoje, a gente vê que o homem está perdendo muito essa essência do homem provedor, do homem raiz. Sim. Né? Nós vemos muito por aí a conversa assim, o homem Nutella, nós estamos vivendo o momento, como é que chama lá, do homem que
como que chama lá? Não é metrosexual, o homem que se cuida. Hoje, Ah, esqueci o nome. esqueci o nome desse raio aí, né? Que alguns até eles reclamam, falam assim, ó, o homem fazer sobrancelha, o homem hoje tem a barba, né? Hoje o homem hoje tem o barbeiro, Eu que é tenho meu barbeiro o estilista. Manda um abraço aí pro teu barbeiro. Fala, obrigado aí. Eu tenho meu barbeiro Fala. profissional que Então ele hoje cuida o de homem mim. vai no salão, Sim. o homem se cuida, né? E aí alguns eles estão dizendo que é isso, essa preocupação com a essência do físico, do corpo, da aparência, que está desviando o homem das suas funções de homens na família. Você acha que é isso? Não. O que está separando o homem da função dele é o caráter, né? O caráter do homem. Porque tem que se cuidar, né? O cara O homem tem que se cortar cuidar. o cabelo, Você fazer você barba, tá se cuidando pra tua esposa, você, tipo, não dá cheirosinho, não né? dá cheiro, não vou comprar perfume porque eu sou homem. Não, cara, eu vou. Não é o Tarzan, né, velho? Não é o Aqui quem Tarzan. manda sou eu. Aqui É, quem, não, é machismo. não dá igual o né? Tarzan, velho? Ou Não é dá. machismo, né? Aquele que fala, Entendi. tem que ser do meu jeito. Não é machismo. Entendi. Então, tipo, Explica isso pra gente aí. nós não estamos Ensina falando a gente assim. aí. Porque a gente fala assim, você vai pregar pra homem, vai ser homem ser machista. Não, cara. Você não é homem, é ser homem. A prover, a amar, a cuidar, a ser digno. As pessoas teu filho olhar pra você e falar assim, eu quero ser igual ao meu pai. Nossa, isso é top, hein, cara? Sim, é aquilo de você. Eu falo que eu tenho uma lembrança na minha mente quando eu visitava minha avó. E minha avó, ela não saía do quarto dela antes de fazer a oração dela. Sim. E eu falo que eu queria ser que nem o meu pai, gente. Eu falo que o meu pai ele foi caminhoneiro. E ele ficou muito tempo viajando na minha infância e eu não tinha muito contato com meu pai assim na infância, porque ele ficava 30 dias em casa 30 dias na estrada e 2 em casa. Só que quando ele estava em casa, ele se dedicava a nós. Então, tipo, eu olho pro meu pai hoje e eu falo, pai, valeu a pena tudo que o senhor fez. Hoje eu sou um homem transformado, hoje eu sou um homem mesmo, eu posso falar que hoje eu sou homem. E no meu livro tem um versículo que eu falo que fala assim, Deus está transformando o homem com mentalidade de menino para ser homem de verdade. Chega, tipo, sou homem com mentalidade de criança, não tá mais nessa época. Tipo, o que é um homem com mentalidade de criança? Qualquer coisa você tá ali chorando assim, murmurando, né? Tipo, infantilidade, né? Começa a trazer aquela espírito de dodói para nossa vida, né? Entendi. Que nem a tua esposa pede alguma coisa para você, aí você começa a querer criticar, que não sei o quê, não vou fazer, porque o que meus amigos vão falar, aí começa, tipo, é infantilidade isso. Sim. Dá um exemplo, que nem, vou lavar a louça. Não, homem não lava a louça. Vou ajudar minha esposa a limpar a casa. Homem não limpa a casa. Não, cara, mas ajuda. Entendi. Eu sou aquele que, tipo, se os dois trabalham, o que tem você lá? Lavar uma roupa, lá esfregar a cueca tua suja, lavar uma louça lá, ajudar a esposa em casa. Aí não vai tirar a tua masculinidade de fazer isso. Na verdade, é sair do menino, né? Paulo dizia, né? Sim. Quando eu era menino, fazia coisas de menino. Agora que eu sou homem, eu fazer coisa de homem. homem. Isso quer dizer que menino sente e chora, homem se levanta e resolve. Sim. Homem vai ter precisa... o tempo seu de chorar, Sim. mas você tem que se levantar. Josué teve o tempo de choro. Aí Deus chamou ele, José, tá bom, né? Meu servo Moisés morreu. Morto. Tem uma hora que a situação, então, chega e Tá é morta. escancarado, né? Ó, morreu, não tem mais, agora é contigo, velho. Não vai chorar pelo leite derramado, não. Morreu, levanta. Vambora. E vai, vamos pra cima, vamos encarar. Sim. Porque, tipo, eu fazia isso, eu falo de mim. Eu pegava os problemas e jogava pra minha esposa resolver. Isso virou... tem a ver com o amadurecimento do homem. O homem demora mais para amadurecer, né? Demora. Então, uma mulher de 25 anos e um homem de 25 anos. A mulher está alguns anos na frente dele, né? Sim. A mulher é mais madura, o homem é mais brincalhão. Parece que o homem não sai da quinta série, né? Lembra lá? Tudo é brincadeira na quinta série, né? Tudo é... Mas hoje nós vivemos uma realidade
que o homem hoje, eu não lembro, eu vou até fazer essa pesquisa de novo, que parece que o homem hoje ele está amadurecendo depois dos 45 anos. Sim. Amadurecendo, não é crescendo, não, amadurecendo mesmo, né? Então, você vê hoje a questão de homens demorando mais para sair de casa. Sim. Por exemplo, estive há pouco tempo nos Estados Unidos e lá o menino com 18 anos está indo embora. O pai já está arrumando o negócio da faculdade dele e ele já tem que ir embora de casa, tem que resolver a sua vida. E você acha que essa demora do homem hoje sair da casa é o que está fazendo com que o tempo de amadurecimento dele está sendo prolongado? Sim, eu creio que isso também afeta muito. Porque hoje a Porque... criança não pode mais trabalhar, né, cara? Sim. Felizmente hoje você não pode pegar uma criança, pelas leis do nosso país, e colocar ela para trabalhar, né? Tá bem complicado isso. Então mas hoje agora tem os jovens aprendizes e tal, mas talvez o pai levar o menino com 12 anos, 13 anos para uma obra, por exemplo, que o pai é pedreiro, é construtor. Ele pode até ser preso. Então, aí o que você me diz? Isso atrapalha no amadurecimento do homem? Atrapalha sim, pastor, porque eu comecei a trabalhar com 11 anos. Eu lembro até hoje que eu falei, estava na casa dos meus pais, era uma dificuldade financeira gigantesca. E até que eu tive que ir para hoje como chama o Pequenos Aprendiz, né? Uhum. Na minha época era guarda-mirim, né? Guarda-mirim. Eu ia para lá só para almoçar. Então, tipo, minha mãe me colocou na guarda-mirim para almoçar, porque eles deixavam de comer para dar comida pra gente. Então, fui para lá para poder almoçar. Eu falei, não, eu preciso trabalhar. Então, eu aprendi a ser homem com 11 anos de idade. Tipo, a ter responsabilidade de ganhar o meu salário, o pouquinho que eu ganhava no mercado, eu entregava para minha mãe. E minha mãe, ela pegava e guardava numa poupança para nós. Você trabalhava no mercado empacotando? Isso, empacotando, empurrando o carrinho. Então, tipo, hoje eu tô aqui, não tô morto, não tô, tipo... Então não tem nada a ver uma criança aprender com 11 anos a uma responsabilidade do trabalho. E aprender a lidar com o dinheiro no começo da sua vida ali. Eu saí da casa dos meus pais, eu lembro que eu morava com meus pais, eu morava em Olímpia, e eles mudaram para Rio Preto. Eu vim com eles para Rio Preto, e quando eles voltaram para Olímpia, tiveram que voltar para Olímpia, eu falei, eu não vou voltar. Eu acho que eu tinha 20 anos de idade, mais ou menos, se não estou enganado. Eu falei, pai, não vou voltar com vocês, não. Vou ficar por aqui. Minha mãe falou, mas como? Tipo, você vai ficar aqui sozinho? Eu falei, vou. Aí eu morei no fundo de uma casa de um amigo. Fiquei muito tempo ali. Dali pra cá, eu nunca mais voltei pra casa dos meus pais. Tipo, passei por dificuldade, não pedi ajuda pros meus pais. Porque eu falo que, tipo, se eu decidir viver minha vida, tipo, eu vou sugar dos meus pais pra quê? Entendi. Então eu não preciso sugar deles. Então, tipo, os meus pais foram conhecer a dificuldade que eu vivi, um dia que eu estava ministrando e eu contei meu testemunho, ouvi minha mãe chorando, ela falou assim, você nunca me falou isso? Eu falei, porque não precisava. Deus estava me sustentando. Eu estava colhendo aquilo que eu plantei. Porque aquilo que a gente falou no outro podcast que eu vendia droga para as pessoas, que não sei o que lá, quando eu me converti, eu tive que colher tudo aquilo. É o plantio, né? Foi o plantio, eu tive que colher. Então, o plantio e a colheita. Plantio, você planta o que você quiser. Você planta o que você quiser. Mas então, aí eu tive que passar por falta de alimento. A Adriele, quando eu comecei a namorar com a Adriele, ela levava a marmitinha desse tamanhozinho aqui, ó. Ela repartia comigo no serviço dela. Então, quer dizer, quando quer ser homem, o homem é aquele que fala, não, eu vou pegar a responsabilidade, Sim. eu vou resolver os problemas. Resolver os problemas. Problema nós vamos ter todos os dias, não adianta. Eu já acordo tendo que resolver o problema que é o levantar da cama, né? Tipo, imagina agora o friozinho que vai chegar, como que você vai levantar da cama? Não tem que ser macho, né? É isso aí. Agora, você diz que o livro, ele não é um livro escrito
com a inspiração de homens na Bíblia, não é inspiração, não é a palavra que eu quis usar. Utilizando dos homens da Bíblia, é porque Moisés fez assim, porque Abraão fez daquele jeito, Davi se portou assim. Não, é sobre você, não é? Isso, é sobre E me fala uma coisa, como a mensagem do livro conecta com a sua própria história de fé? Como que essa história do livro se conecta no Elias? E como a história do livro vai se conectar com as pessoas? Como? conexão com Deus, é tudo que está ligado. Tipo, o Elias, ele conectou com Deus e Deus me conectou em mim. Então, quando eu falo do livro Power, mexe muito comigo porque é o que eu vivi, foi o que eu fui. Eu vou até ler um trecho aqui que fala assim: Sim, então não fica à seremos vontade. mais imaturos como criança, nem levados de um lado para o outro, empurrados por qualquer vento de novos ensinamentos. E também não seremos influenciados quando nos tentares enganar com mentiras astutas. Em vez disso, falaremos a verdade em amor, tornando-nos, em todos os aspectos, cada vez mais parecido com Cristo, que é a cabeça. Então, tipo, quando eu entendi que Cristo é minha cabeça e Cristo é aquele que vai direcionar os meus passos, então eu entendi que eu tenho que pegar esse livro, encher ele daquilo que eu passei, pela dificuldade, por não ser um homem dentro da minha casa e orar com a minha esposa. E quando eu comecei a orar com a minha esposa, o que mudou a nossa vida. E quando eu peguei a rédea da situação mesmo, que eu vi que ela estava começando a entrar em depressão. E aí eu falei assim, não, preciso ajudar minha esposa. E eu me culpei por um bom tempo, porque eu falei, nossa, eu deixei minha esposa chegar nesse nível. Entendi. Então tem aquele tempo de culpa, mas aí Deus falou assim, não, você não é culpado. Agora é você se levantar, tipo, para de chorar, para de reclamar, levanta e vai fazer o que você tem que fazer. Então, nesse livro eu estou colocando meus sentimentos de como eu vivi errado e eu trouxe consequências para a minha vida. Consequência de não exercer o sacerdócio de Deus dentro de casa. De não jejuar, de levar as coisas de Deus mais ou menos. Ah, hoje eu vou orar, hoje eu não vou orar, hoje eu vou ler a palavra, hoje eu não vou ler a palavra. E eu vi a minha esposa sentada na mesa lendo a palavra. Eu vi a minha esposa buscando o Senhor. E eu assistindo televisão. E eu assistindo séries. Eu cheguei a virar uma noite assistindo séries. Tipo, eu comecei de dia, virei à noite, fui pro outro dia assistindo série. Aí, naquele dia, eu dei um estralo. E eu falei, eu não faço isso com a Bíblia. Não é o errado assistir uma série, nem um filme, Mas né? você ficar Mas você está 24 horas. trocando, você está dizendo de essência, você Uhum. está trocando a essência de Deus pelo filme, pelo ou filme. pela série, por algo que te enche momentaneamente, Sim. né? Te traz um refrigério momentâneo, né? Que as pessoas trazem através de vícios, que isso é uma outra história para a gente Outra comentar, história. é um outro negócio. Mas você se enchia, o teu vazio era preenchido Programa pelas de televisão, séries. pela série, programa de televisão. Sim. E aí essa não é a essência, né? Não. Não é como diz a palavra, façamos o homem a imagem e a semelhança de Deus. O Né? que me ajudou muito, pastor, foi o. Acho que o senhor conhece ele, acho que foi na igreja de vocês que eu conheci ele, o pastor Neto. Nossa, O, Fernando Neto. Pastor Fernando Neto, um abraço. Tô o... esperando o senhor aqui, tá? Tô esperando o Gente, senhor aqui. Tem muita coisa pra gente conversar aqui, pastorzão. esse homem ele foi bênção na minha vida. Aí eu lembro uma coisa que ele falou pra mim assim, ele falou assim, Elias, você procrastina demais. E a voz daquele homem sempre me estremecia, porque eu falava para Deus, eu preciso de fazer algo. E quando Deus me conectou com esse homem, Ele te mentoriou, me alguma coisa mentoreou. assim? Eu fui quase 2 anos sendo mentoreado por ele. Uhum. E Cuidado, né? cuidado por ele. E um dia ele falou assim, você procrastina demais na televisão, tira a televisão da tua casa. Eu falei assim, como assim tirar a televisão? Tira a televisão da tua casa, para com isso. Aí eu cheguei em casa, aí eu falei assim,
Amor, você não vai acreditar. O Fernando mandou tirar a TV da minha casa. Meu Jesus. De bem que a minha esposa fez. Ela foi lá, tirou a TV, empacotou. Vamos pôr no armário. Ela ficou 1 ano em cima do guarda-roupa. Foi o melhor ano da minha vida. Foi o ano que eu mais dediquei à palavra. Foi o ano que o meu ministério começou a crescer. Foi o ano que eu comecei a evoluir mais no livro. Foi o ano que eu comecei a terminar de escrever o livro e nasceu um outro livro. Então, é se desligar das coisas desse mundo e realmente se conectar com Deus. Então, é voltar para a essência de Mas Deus. essa é a maturidade, né? A maturidade é você ter uma televisão em casa e não deixá-la te dominar. Sim, É você ter um aparelho celular, você ter acesso às redes sociais, a conteúdos como séries, Netflix, e não deixar isso te dominar, né? sim. Então aqui a gente aprende algo. Quando a gente não consegue dominar, a gente arranca. Você arranca. Arranca e depois você vai ver que Se não os faz falta. seus olhos te faz pecar, arranque-os. Arranque-os. É isso? Essa é a frase. Hã? Essa é Se a a frase. sua mão te faz pecar, corte ela fora. corte fora, é assim? Corte fora. É literalmente isso. Então você pode afirmar para a gente aqui que muitas vezes você se desconectar de um vício é realmente sendo radical. Fala assim, ó, Sendo se radical. o celular, se essa porcaria me faz perder Minha conexão com a Deus. minha essência, então eu arranco. Eu arranco ela fora. Eu acho que isso é interessante. Porque foi um ano assim que nós só colocou a televisão de volta quando nós mudou para Rio Preto. Porque lá em Bagé nós não assistia mais TV. Então, eu pegava, foi a época que eu mais li livro, que eu detestava ler, eu era uma pessoa que não gostava de ler. Ainda falei para Deus, o Senhor me chamou para escrever um livro e eu não gosto de ler. Rapaz, mas que Deus é sensacional, né, gente? Olha como Eu não Deus é gostava de sensacional. Ele pega um cara que não gosta de ler e Não pede pra gosto de escrever um livro. escrever, não gostava de escrever. Meu Jesus! E Deus me chamou para escrever um livro. E aí eu falei assim, Deus, você tá de brincadeira comigo. O senhor já pode estar zoando com a minha cara. Como Não, assim? não pode ser. Se a gente para pensar, gente, Deus ele pega as coisas muito para Não. confundir a gente, né? Aí eu pego e falo, Deus, o senhor realmente, o senhor nos chamou para confundir aqueles que sabem mesmo. Então não tem como. E quando eu falo essa parte do livro, né, que é você realmente tirar aquilo que te atrapalha, Uhum. eu estou procrastinando, eu confesso que eu estou procrastinando de novo, já faz um mês que Deus nos pediu 52 dias de consagração para Ele. Uhum. E hoje eu decidi, hoje eu vou entrar nesses 52 dias. É 52 dias sem as redes sociais. Tipo, sem ficar lá. A gente pega. Gente, não dá. É normal, você tá aqui, a hora que você for ver, você ficou 1 hora Uma? passando o dedo pra cima sem nada. E o que te fez de bem aquilo? Nada, trouxe é 1 ansiedade. hora e meia, 2 horas. Talvez você perde noite de sono, Sim. né? Porque você começa às 11 horas da noite, a hora que você vai ver é 1h30, 2 horas da manhã e você tava lá dando risada. Não tô falando, gente, nem de pornografia, não tô falando nem de filme, tô falando de besteira, de vídeo de 1 minuto, de 1 minuto e meio, que o cara Que fica vira fazendo horas. gracinha e vira horas. Vira né? horas. E depois a gente às vezes fala que não tem tempo. Aí acorda no outro dia ruim. Então. Ansioso, né? Você acorda ansioso. Porque eu falo, a rede celular te deixa social, ansioso. tem gente que tem que trabalhar com a rede social, que nem nós, a igreja. É difícil nós falar assim, ó, eu vou dar um tempo de rede social. Não, nós somos pessoas públicas. Nós às vezes precisamos postar, nós precisamos fazer aqui o nosso podcast. Não. Mas entendo que essa consagração é de você ter um domínio de não ficar vendo aquilo que vai te atrapalhar. É isso? Tipo, para aquele que trabalha com redes sociais, como eu vou fazer? Não depende das redes sociais para divulgar a minha empresa. Então, tipo, usar para isso. Eu vou lá, divulgo a minha empresa, divulgo os conteúdos para os homens. E largo. Entendi. E largo. Aí eu vou pegar o quê? Aí o que eu vou fazer? Vou ler um livro. Vou conversar com a minha esposa, vamos entrar no quarto, vamos orar.
Então, tipo, Entendi. é coisa que... Esses dias eu lembro que nós tinha teve um tempo que nós tinha É mudar a prioridade. e nós tínhamos, como fala, um compromisso naquele dia para fazer. Ela falou assim, vamos orar? Então vamos, né? Fomos pro quarto horário de sair. Nós nos atrasou. Uhum. Nós ia orar coisa de 10 minutos, nós ficou 1 hora orando, né? Nem viu a hora passar. Entendi. E foi onde que Deus me deu uma ministração que vai ser tremenda, que é restauração do teu altar, Sim, que é e levantar os muros novamente. sim. Então isso, quando você se conecta com, tira isso daqui, vai estar no livro, como que você faz isso? É ser drástico, gente, né? Falar assim, amanhã eu faço. Não, é agora. Se você tem uma mulher sábia em casa, vai lá, arranca a TV do teu marido e fala, você não vai mais assistir daqui. Uhum. No momento, você fala, o que eu vou fazer da minha vida? Eu vou ficar, meu prazer é sentar na TV e ficar vendo futebol, filme. Cara, vai ler um livro. Não é errado. Nós não estamos Não. falando que isso é errado. A gente não que nem, né? Futebol a bola antigamente a bola era a cabeça de Satanás, né? Sim. Futebol era do Satanás, a televisão era do Satanás. A questão é que se torna dele quando a igreja não se posiciona. E nós, tipo... Então, por exemplo, depois de um tempo nós vamos falar de política. Política é do diabo? Não, a política se tornou do diabo porque a igreja deu um passo para trás. Não estou falando a igreja se corromper, nós se corrompermos com o sistema. Não, não é isso não. Entender do que está acontecendo politicamente para que a gente não se torne massa de manobra. Sim. Não é isso? Sim. Então, é igual. Gente, aí a televisão, o que você acha, pastor? Não, a televisão ela vai se tornar um problema quando você não tem domínio sobre ela. É o que está no livro. O celular vai se tornar um problema quando você não tem domínio sobre ele. E como tudo na nossa vida vai se tornar um problema quando nós não temos domínio sobre aquilo, né? Que nós falamos até no outro podcast, as tentações, né? Leva você a que nós não temos o domínio das tentações. Tá, e me fala uma coisa. Quem foi sua inspiração para escrever o livro Power? Da onde você se inspirou? Quem foi a sua inspiração? Você já falou que a sua esposa te ajudou muito, né? A mulher sábia edifica o lar, sabemos disso, mas qual foi a sua inspiração? Creio que o Fernando Neto, o pastor Fernando Neto, te ajudou muito na questão né? Daquele empurrãozinho delicado. Pra sair da escassez, o delicado. Não, Fernando Neto não, o delicado não. Imagino. A palavra daquele homem lá era... Então... O que, tipo, motivação... Eu falo que foi Deus mesmo, foi o meu maior... Na verdade, a inspiração. Inspiração. Quem te inspirou? É o Espírito Santo, Sim. Deus te inspirou, mas tem alguma pessoa, algum escritor, algum homem, como você citou ali, você citou aqui Luciano Subirá, meu Deus, cada livro sensacional, citou também o Luiz Hermínio, inteligentíssimos seus livros. Acho que foi um livro que eu li foi do Luiz Hermínio também, foi um livro que eu li dele. E ele disse que, tem um trecho, não lembro qual livro foi que eu li dele, mas estava assim a frase, que eu não sou muito bem de guardar essas coisas, mas estava lá, quando Deus te chama para fazer algo, faça com a excelência que Ele te chamou, porque não é para você, é para você edificar a vida de outras pessoas. Então, através de você, através do conhecimento que Deus colocou sobre você, você vai ajudar que outras pessoas sejam mudadas. Sim. E aí, nisso, antes de eu terminar de escrever meu livro, tem um moço, que esse foi um do cara que mais ele me motivou. Até hoje ele ora por mim, pastor. Até hoje ele fala para mim, eu acordei, tô orando por você. Até eu mandei o livro para ele colocar um comentário no livro. Sim. Ele ficou... Você me escolheu eu? Eu falei, cara, eu escolhi você. Coloca aí o comentário. O nome dele é Nilmar. Desculpa estar falando teu nome aqui, Nilmar, mas preciso te honrar, cara. E um dia ele foi em casa. Ele falou assim, cara, preciso de ajuda. Eu tô com dificuldade nisso, não vou contar o que era aqui. Mas tô com dificuldade nisso, e eu preciso que você me orienta. Eu tinha acabado de escrever um trecho de do livro que é para falar sobre como o homem deve se comportar em casa e separar o negócio
e a tua casa. Tipo, você tem um negócio, Você tem um o trabalho, trabalho, família e ministério. o Pronto. ministério e a Como casa. separar Tipo, tudo como isso? separar tudo isso. E Tá ele no falou, livro? tá no livro. E aí ele falou, cara, como que eu faço tudo isso? Eu não sei o que lá. E eu quero que a minha esposa me ajude e Ana me ajude. Eu falei, cara, você tem orado? Minha pergunta foi, você tem orado por ela? Não. Então vai orar. Vai lá, coloca a mão e, e fala pra ela, cara, preciso de você. Eu preciso da tua ajuda. Ó, vem comigo. Tipo, a empresa que Deus me deu, eu preciso que você esteja lá comigo. E hoje agora hoje ele fala, cara, a minha mulher que mais me ajuda. Obrigado Interessante. por você me ajudar Minha, nisso. mu- minha mulher também é 80% do meu E ministério. aí, você vê esse homem sendo transformado, ele fala, ora por você todos os dias. E aí ele fala, o teu livro me motivou a ser o que eu sou hoje. Ele já leu o meu livro. Uhum. E aí ele fala, cara, traz esse livro logo para eu entregar para meus amigos, porque eu quero que eles também mudem a vida deles. Então, quando eu olho para a vida desse homem, que ele também, tipo, ele é humilde, normal, e aí ele fala, o teu livro me ajudou a ser uma pessoa diferente, a ser um homem diferente dentro Que de legal. casa. Eu não sou mais ansioso. Ele falou, quando eu tô sendo ansioso, eu lembro de uns trechos do teu livro, e eu falo, peraí, no livro do Elias estava escrito que eu devo buscar o Senhor primeiro, então eu vou lá buscar o Senhor Que primeiro. legal. E Elias, qual conselho você deixa para homens que querem crescer na fé e impactar a sua geração? Qual conselho que você deixa? É ouvir a voz do Espírito Santo. Que você quer impactar as pessoas que. Não é nem a terra. A primeira coisa que tem que impactar as pessoas que estão em volta, em nossa volta. É começar em casa. É começar no teu lar. É impactar aqueles que estão andando junto com você, tua esposa, teus filhos. O homem é ministrar a palavra para dentro. Eu falo que as pessoas estão tão preocupadas com o altar, né? Eu quero ministrar no altar, eu quero pregar no altar, Microfone, meu eu quero Deus. microfone, eu quero que as pessoas me vejam. Mas tua casa está destruída, conserta tua casa primeiro. Pregue para os teus filhos, pregue para tua esposa, prega para aquelas Amém. pessoas que estão ali. E aí você vai edificar elas e através dela você vai edificar outras pessoas. Bom, gente, é isso aí. Logo o lançamento do livro Power aí vai estar aí ativando a essência de Deus. Vai estar aí nas plataformas, né? Nas livrarias, em nome de Em nome Jesus, de Jesus, né? nas E igrejas. nas igrejas. E é isso aí, gente. Mais uma vez, muito obrigado, Elias, pela tua Eu que presença. agradeço. Muito obrigado aí pelo seu tempo, que eu sei que é precioso. E que Deus lhe abençoe muitíssimo nessa caminhada com Amém. os homens. Abençoe sua casa, seu lar, seu trabalho. Viu? Muito Amém. obrigado e que Deus continue lhe dando força e sabedoria aí para essa caminhada. Bom, gente, esse aí foi mais um episódio do Palavra e Vida. Estamos aqui deixando o nosso fraternal abraço e nos sigam nas redes sociais. Se edificou você, mande esse link para um amigo, para um homem aí, para um amigo, e para que nós compartilhe, para que a gente possa crescer nas nossas plataformas. Que Deus nos abençoe e até o próximo, se assim o bom Deus nos permitir.